Saudação, gente amiga, tudo jóia? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Pastor Sodré vai chegando até você, seja pela nossa TV ou pelas redes sociais. Boas-vindas aí para você que já está ligado aqui na edição Blumenau na Graça. São mensagens, são reflexões, são orientações que Deus nos dá e que são gravadas no altar da nossa igreja na cidade de Blumenau, de forma que são gravadas e depois exibidas, como essa que virá agora. Quero até lembrá-lo que todas as mensagens exibidas na nossa TV carinhosamente deixo disponível no canal do YouTube e quero inclusive convidá-lo, se porventura você ainda não está inscrito, para poder então ver tanto a de hoje, dias depois fica disponível, como também as que já passaram. Acredite, você verá algumas do Sodré bem novinho, né? Você verá alguns vídeos que fazem parte ali de um flashback, né? Até da época do Clipe Hit e outros vídeos e vídeos e vídeos. Que legal que alguém inventou um lugar para poder, como se fosse uma estante de livros, colocar vídeos, não é verdade? Muito legal. Que o Senhor te abençoe. Eu deixo o link aqui para facilitar você, seja pelo QR Code ou então através do próprio link você já pode acessar e se inscrever gratuitamente. Ative as notificações. Hoje eu quero falar a respeito da semente do inimigo. Sabia que o inimigo também semeia? Sabia que o inimigo não é preguiçoso, ele também trabalha e trabalha muito. Eu já ouvi um pregador, inclusive, dizer que um pecado que o maligno não comete é o da preguiça, porque ele anda ao derredor, diz a Bíblia, bramando e procurando situação para poder tragar alguém, não é? E na questão de Jó, se você for ver no capítulo 1, diz, da onde você vem? Ah, eu venho de passear por toda a terra. Ou seja, então ele está em movimento por aí, querendo atazanar alguém. Mas ele está repreendido e vencido pelo poder de Deus. Mas que ele semeia, ele semeia. E é o que virá no desenrolar da lição de daqui a pouco, a seguir. Tá bom? Lembro que estamos em Blumenau, o endereço aparece em sua tela, quero que você tenha isso bem anotadinho, porque eventualmente se você não for de Blumenau e estiver de visita, você saberá nos achar. Tudo bem? Vamos lá, a mensagem de hoje sobre a semente do inimigo. A meditação de hoje está em Mateus 13. Abra a tua Bíblia lá e vamos compreender o recado. Mateus capítulo 13, e o versículo é o 24 em diante. Esse texto fala sobre uma parábola contada por Jesus. Você já sabe que ele tinha esse método, né? Ele gostava e gosta de ensinar lições pela comparação. Você sabe que a gente aprende assim, né? Olha como a gente, como português, como gramática, como aprender a falar, aprende por comparações. Um dia desses, meu garoto, você sabe que ele ainda é muito mocinho, ele provou o famoso joelho, né? Aquele salgadinho, enroladinho, enfim, você já sabe como é o mistério. Aí ele provou um dia e gostou. Aí teve um outro diazinho que ele chegou na mãe assim, mãe, me dá aquele que faz parte da perna. Ele esqueceu o nome do salgado, mas ele teve uma associação, deve fazer parte da perna, eu gostei daquele salgadinho. Aí a mãe faz parte da perna, o joelho. Você vê que assim Jesus ensinava. Então ele pegava alguma coisa para associar, para a pessoa guardar, para a pessoa aprender, para a pessoa entender melhor. Amém, gente? Eu acho que quando você lembrar do joelho, você vai lembrar agora dessa história. Mateus 13, e olha a associação, a comparação que Jesus faz nesse capítulo. O verso é o 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes diz: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes diz: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então esse texto, digo de novo, é uma parábola, é uma associação que Jesus fez para a gente poder aprender uma lição. E que associação Jesus fez? Ele comparou o reino dos céus com essa plantação. Segundo a Bíblia, foi plantado uma boa semente no campo, mas no dormir dos homens foi plantada uma outra semente, só que essa semente parecida com a do reino foi plantada e de forma camuflada, de forma parecida, para que não se notasse a presença dela ali. Você perceba algumas verdades, eu separo alguns assuntos para a gente poder pensar junto. Um primeiro assunto é que o inimigo também sabe semear. Você perceba que eles dormiram, eles cochilaram, e o momento em que eles dormiram, o momento de desatenção, veio o inimigo e semeou no terreno dele. Então, uma primeira verdade que eu quero que você guarde, nós tratamos dessa leitura, eu tenho isso anotado, você sabe disso, tem 3 anos. Uma das últimas vezes que lemos essa passagem foi agosto de 2020. O que é que diz esse texto? É que o inimigo, ele também sabe semear. Ele sabe semear. É claro que ele não semeia semente boa. A semente dele não é boa. Ele usa um momento de vacilo, ele usa um momento de descuido e joga a sua semente. E a semente dele é a pior, irmão. A pior possível. Às vezes joga a semente da discórdia. Joga e deixa o circo pegar fogo. E de longe fica só de camarote assistindo. Porque ele joga e depois quer ver o negócio estourar. Que coisa séria. Só que nessa leitura, não é à toa que a Bíblia mostra que ele jogou uma semente. Você já deve ter ouvido muito falar a respeito dessa história. Uma semente parecida à semente do reino. Parecida. Mas é aquela famosa história, né? Parece, mas não é. Só que por que ele joga uma semente parecida? Para que a presença dele não seja notada. Para que a presença dele não seja notada. Coisa seríssima. Meu Senhor. Precisamos 2 coisas, irmãos. Ficar atentos, sabe? Porque o inimigo, ele é malandro e ele joga semente parecida no terreno para poder, então, não ser notado. Vai crescendo ali no meio do trigo, vai crescendo no meio de algo que era para ser de Deus, vai crescendo num ambiente que era para ser só coisas santas, mas ali no meio vai crescendo uma praga. Porque a verdade é que o joio, apesar dele parecer com trigo, ele come do mesmo nutriente do solo, ele se aproveita do adubo, ele se aproveita de tudo, mas ele cresce ali como uma praga. Ele não cumpre a finalidade que cumpre o trigo, que é produzir o fruto, que é produzir o próprio trigo. Eu tenho um vídeo na tela
mostra, por favor, é um agricultor mostrando para nós em meio minuto o que é o joio e o que é o trigo. Esse vídeo tem áudio. Joga para nós, por favor. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Perceba você, mesmo que curtinho o vídeo, ele está demonstrando que no atrito, no momento de dificuldade e até no calor, você consegue identificar o que é joio e o que é trigo. É nesse momento aí. É na hora do apuro, é na hora do aperto, é na hora do atrito que a gente consegue demonstrar verdadeiramente do que nós somos feitos. Então você perceba a semelhança dos dois, ele mostrou na mão dele, quão semelhante é, quão parecido é, mas um deles não tem fruto. Se você veio no culto de domingo passado, você deve lembrar que nós falávamos sobre isso, falávamos sobre produzir fruto, e essa é uma ordem divina. E veja mais o que diz a Bíblia em Mateus 13, abra lá. Em Mateus 13, a Bíblia fala sobre a parábola do semeador, e lá diz sobre as várias sementes que foram lançadas. Você deve bem lembrar da história, o resumo, de que uma semente caiu à beira do caminho, uma semente caiu entre pedras, uma semente caiu entre espinhos, e uma outra semente caiu em boa terra, caiu na terra boa. É uma explicação, é uma outra parábola de Jesus. Aí salta para o verso 18, diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, o que acontece? Sufocam a palavra e deixa infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Olha que lindo! E dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, algumas verdades a gente precisa identificar nessa leitura, de que o maligno é malandro e ele também semeia. É óbvio que não é a semente do reino. Você acha que o maligno vai evangelizar? É óbvio que não. É a semente da maldade. Mas que semente que a Bíblia assemelha? Uma semente de fato parecida, para que a presença dele não seja notada. Aí eu paro e penso, irmãos, que tipo de semente, por exemplo, o maligno pode ou tenta semear? Sementes do tipo: eu não preciso ir na igreja, não. Eu oro de casa mesmo e está muito bom. Sementes do tipo: eu não gosto de gente, não. Eu já ouvi expressões de alguém falando assim, ó: quanto mais pessoas eu conheço, mais eu gosto do meu cachorrinho. Como quem diz, pessoas que não são sociáveis, pessoas que não gostam de comunhão, de relacionamento. E a comunhão com o corpo de Cristo nós precisamos ter. Se aqui embaixo, isso é uma frase que Deus
tratou comigo um tempo atrás. Se aqui embaixo a gente não consegue se entender e a vida é passageira, estamos prontos para morar juntos eternamente? Estamos juntos para morar uma eternidade? Sem sombra de dúvidas, não. Então o relacionamento faz parte. Mas tem crente por aí, irmão, que não se relaciona, não. Tem crente que se isola e não está fazendo ou cumprindo um bom papel de crente. Está errado. Entende, sim ou não? Então são alguns princípios que a gente precisa compreender. E precisamos semear a boa semente. A semente na vida do cônjuge, a semente também na vida do próximo, a semente no trabalho, a semente nos estudos. E semear não quer dizer literalmente abrir a terra, arar e coisa do tipo, não. Mais do que isso, semear é você rogar uma palavra de bênção. Quando você simplesmente diz, olha, Deus te abençoe, você está semeando uma palavra de bênção, é uma semente do reino, amém, gente? Quando simplesmente, espero que você faça isso, você dobra os joelhos e na tua oração você está lá, Senhor, estou lembrando do pastor, bingo, eba, Senhor, o pastor, a esposa, a família e tal, você está semeando a minha vida, amém, gente? Você está rogando bênção. Quando o maridão sai com a pastinha de trabalho, estou indo para o trabalho e coisa parecida, semeia na vida dele. Tenha um dia maravilhoso, meu maridão, meu docinho de coco. Arrebenta, tenha um dia abençoado. Você está semeando na vida dele, amém, gente? Semeia na vida do vizinho aí agora. Diga, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Essa é a palavra do reino. Essa é a palavra do reino. Mas agora eu entro em um ambiente mais melindroso. O joio é parecido, entende ou não? O joio é parecido. Então, tem gente que em vez de usar a palavra, usa uma semente parecida. Aí usa o método da confissão positiva. Aí usa, tadinho, o pezinho do coelho, entende? Aí usa a ferradura, o trevo 4 folhas, que é o do pensamento positivo. Parece a semente, mas não é. Entende o que eu estou falando ou não? Aí está muito na modinha. Você já me ouviu falar? E eu repito, eu não tenho problema nenhum com o processo do conhecimento, com adquirir conhecimento. Eu não tenho essa resistência. Eu sei que quem dá entendimento e sabedoria aos homens é Deus. Mas tem sementes por aí que parecem, mas não é. Uma semente que está muito na modinha e que invadiu os púlpitos é o coach. É aquela... Você sabe o que eu estou dizendo, sim ou não? É aquela linguagem, sabe, positiva. É aquela linguagem de palestra. É aquela linguagem motivacional. É aquela linguagem que empolga a plateia, os ouvintes. É aquela linguagem que a pessoa sai e diz, eu vou arrebentar. Mas são linguagens motivacionais. É bonito, é gostoso ouvir, infla, massageia o ego, levanta a cabeça, sim, mas não é a semente do reino, entende? Sim ou não? E esse tipo de linguagem, repito, eu não vejo problemas, mas ela não é a semente do reino. De tempo em tempo, quem trabalha em vendas sabe, de tempo em tempo eles fazem essas reuniões novamente, é ou não é? Tem alguém aqui que trabalha em vendas? Tem alguém que trabalha em vendas? Tem ali? Então, de tempo em tempo, essas reuniões são feitas de novo. Por quê? Porque é uma semente que não é a do reino. Essa empolgação, ela aos poucos vai murchando, vai diminuindo. Agora a semente do reino, ela é poderosa, irmão. Ela produz 100, 60, 30 por 1. É o que a gente acabou de ler. Amém? Agora, onde mora um grande problema? Olha Eclesiastes 11, verso 4. Já percebeu que a gente está seguindo essa linha de raciocínio do trigo e do joio?
e da preocupação nossa como cristão de não ser o joio e, ao mesmo tempo, identificar a semente que não é do reino. Identificar. Naquela leitura que fizemos, o texto diz que ele identificou essa semente, foi o inimigo que pôs. A gente precisa identificar isso. Identificar a semente que não é do reino. E a semente que não vem da paz de Deus, a gente descartar, não levar ela em consideração. Eclesiastes 11, verso 4 diz: quem observa o vento, o que diz? Nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Aqui quer dizer o quê, pastor? Quem olha para as dificuldades, não vai semear. Quem ficar olhando para as dificuldades, não vai fazer o trabalho. Fica olhando para o vento, fica olhando para a circunstância, fica olhando para a dificuldade, a pessoa não vai semear, mas semeia, meu irmão, em nome de Jesus. A boa semente, ela vai brotar. Amém, gente? Vai brotar. O nosso papel como cristão é lançar a semente, a boa, né? Lançar a semente. A semente, ela é boa, ela vai brotar. Está orando por alguém, está rogando pela conversão de alguém, está, abençoando algum tipo de assunto, agarra com unhas e dentes de que a semente é boa e ponto final. E ela vai brotar. Amém, gente? Vai brotar. É o maridão, a conversão do maridão, vai brotar, e glória a Deus por isso. Agora, eu volto a dizer uma grande preocupação. A preocupação é que o joio é parecido trigo. Então, ao longo da caminhada cristã, nós precisamos ter muito cuidado, porque tem muitas coisas que parecem, mas não é. Parece, mas não é. Movimentos em que se levantam, e que lá até parece, uau, olha que homem ungido, olha que santa mulher de Deus. Parece, mas não é. Como é que eu vou identificar o que é e o que não é? Na hora da colheita. Você viu o que a gente leu? Na hora da colheita. Porque na hora de colher, o que é que o joio vai te dar? Palha e nada mais. Palha e nada mais, só casca. Só casca e nada mais. Na hora da colheita, vai se identificar quem verdadeiramente foi trigo e quem apenas é capa e nada. A verdade é que nós vamos ter muitas surpresas no grande dia, sabe? De pessoas que, em aspas, parecia crente, se vestia de crente. Entende o que estamos falando? Até tinha uma Bíblia de crente e não era crente. Nós vamos ter surpresa, irmão. Vamos. A verdade é que o que é que Jesus quer falar para nós? Ele quer falar sobre aparência. Ele está falando sobre aparência. Ali você percebe a comparação do joio e do trigo. De um lado só palha, capa, e do outro lado fruto, que é o próprio trigo. Então, a aparência, é isso que o Senhor quer nos falar nessa leitura. Ah, pastor, e o olho do homem pode ser enganado? Para o olho daquele que não domina, fácil pode ser enganado. É o famoso gato por lebre. Mas ao Senhor ninguém engana. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que você fez no verão passado, como sabe o que eu e todos nós fizemos. Então, uma palavra de ordem para nós hoje muito direta e objetiva é: não podemos viver
de aparência. Nós que somos da fé e somos cristãos, precisamos semear e ser a boa semente, e não ser só carne. Amém, gente? Poderia ler vários outros textos, como por exemplo Mateus 13, e aqui eu completo, verso 37. Aqui é uma resposta de Jesus, explicando para os discípulos o que ele acabou de falar naquela nossa leitura. Olha o 37. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio, o que diz? São os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lança a alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, o texto agora está traduzindo a parábola. O texto está dizendo que existem os trigos, que é o filho do reino, os servos de Deus, mas existem os joios, que são filhos do maligno. Eles trabalham também semeando discórdia, semeando intriga, semeando a pior das sementes. Mas existem os filhos do rei, amém, gente? E os filhos do rei semeiam a boa semente. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia ali adiante, poderia ler mais, mas a grande lição para nós hoje é: o maligno também semeia. Esse foi um ponto que a gente já falou. E o maligno também semeia. Guarda isso no coração. Foi no momento em que o rapaz adormeceu, o maligno foi e semeou. Num vacilo, num descuido, semeou. Agora a grande preocupação é que essa semente parece com a semente do reino, exatamente para tapear alguém, exatamente para colocar a semente do maligno e ele não ser notado. E Deus nos dê graça de não ser enganado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos virão para enganar os filhos de Deus. Que você diga: está amarrado em nome de Jesus. Palavra de Deus para nós, e aplauda ao Senhor bem forte, irmão. Aleluia! Não seja você enganado, e não seja você também aquela pessoa que fica numa linha confortável, achando ser crente e não sendo, vivendo parecido um crente e não sendo. Parece, mas não é, né? O crente precisa produzir essa boa semente. Amém? Você veja que um dos pontos da lição, o inimigo não dorme, e um outro ponto é, o inimigo é quem fez isso. Você perceba que eles conseguiram identificar que aquela semente era do inimigo. Que Deus te dê graça de identificar também, viu? De não ficar combatendo contra quem é do seu time. Não faça uma besteira dessa, né? Compreenda quando a semente é do inimigo e que está querendo simplesmente estragar a sua plantação. Mas ele está repreendido. Vamos orar? É o que eu faço agora. Querido Deus, obrigado. São preciosas lições que o Senhor nos dá. E eu engrandeço e vibro o seu nome com cada uma delas. Tenho carinho de anotar e guardar
cada lição que o Senhor nos presenteia e obrigado por isso, Pai. Ah, muito obrigado. Eu peço, ó Pai, por cada amigo, para que também consiga identificar as sementes do mal, para que elas não produzam, para que arranque no momento certo, para que elas não tragam mais prejuízos. Oro e abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu tenho o hábito de guardar, como estou lhe falando, essa de hoje, por exemplo, é a mensagem 661, ministrada em Blumenau. Que Deus te abençoe. Depois, esse número te ajuda até a localizar lá no canal do YouTube. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Até a próxima.